Bom, e vamos falar mais sobre esse assunto que é muito importante. Eu estou recebendo aqui a doutora em comportamento e psicologia infantil, Fernanda Sá, para saber como é que as famílias podem atuar junto ali aos filhos para que eles tenham uma boa relação com a tecnologia, né? Você quer participar da nossa entrevista? Estou online agora aqui no WhatsApp do Piauí TV1. É o 981798115. Doutora Fernanda, seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa ao tarde. Piauí TV1. Primeiro, fazer o alerta para os pais, de uma forma geral, quais são os riscos para a saúde mental de crianças e adolescentes, esse contato excessivo com as redes sociais, com a internet como um todo. E Marcelo, esse é um tema tão importante porque a gente não pode, as crianças de hoje vivem já nesse mundo, usam essa ferramenta. Mas é interessante que alguns estudos já têm mostrado uma correlação forte entre ansiedade e depressão e o uso excessivo de telas. Quando a gente fala uso excessivo, a gente está falando aí de mais de 4 horas por dia. Então, é importante também a gente ver quais são os conteúdos que essas crianças e adolescentes estão vendo, se são adequados a essa idade e como é que está essa monitoria também. Então, assim, é importante que os pais saibam colocar na balança, né, dosar e acompanhar um uso razoável dessas tecnologias. Mas falando agora de conteúdo, crianças, redes sociais, a partir de quantos anos há uma indicação e mesmo assim com o acompanhamento dos pais? Principalmente redes sociais, Marcelo, assim, a gente já sabe pelo próprio uso das redes. A partir de 13 anos é que se pode ter um perfil em termos de políticas de rede social mesmo, então, né? Somente lá a partir da adolescência. Isso. E isso também com limites, né? E também a gente tem que ver pré-requisitos, né? Não é só porque tem 13 anos que ele já pode estar apto a usar uma rede social, não. Primeiro, a rede social, ela é um recorte da vida das pessoas. É interessante que as crianças tenham pré-requisitos antes. Essa criança, ela sabe se autocontrolar, ela faz as suas atividades, ela consegue fazer rotinas do dia a dia sem a monitoria dos pais. Por quê? Porque quando ele tiver esse celular, essa rede social, ele não vai ter a monitoria desses pais o tempo todo. Então, anteriormente, é preciso uma educação emocional, uma conexão com a vida real, para que esse adolescente realmente consiga usar com responsabilidade a rede social. Eu já vi alguns estudos que adolescentes aí nessa fase, eles falam muito em privacidade. Então a gente sabe que todo mundo tem direito à privacidade, mas também esses direitos, principalmente quando se trata de crianças e adolescentes, eles são mitigados, né? Eles são reduzidos. Os pais podem ali, devem inclusive ter um acompanhamento mais próximo. Como é que deve ser, como é que os pais devem fazer para ter uma relação harmoniosa também com os filhos, nessa iniciação dos filhos no mundo digital? Deixar tudo às claras. Por exemplo, tem rede social que permite que tenham acesso em mais de um aparelho. Né? Sim. A minha esposa, por exemplo, acompanha lá determinados conteúdos lá das minhas filhas. Então, qual é a recomendação? Fica todo mundo querendo saber. Eu acho que a primeira coisa é a gente ter uma conexão na vida real com os nossos filhos. Se os nossos filhos, é para nós que ele conta os problemas, é para nós que ele vai conversar sobre as questões do dia a dia, se a gente tem um momento de conversar sobre as emoções, a rede social também, quando ele acessar essa rede, ele também vai comunicar para os pais. Então, a primeira coisa é uma relação próxima, uma conexão com essa criança. Porque muitas vezes o que essas crianças estão buscando é pertencimento, é conexão com outras pessoas da mesma idade, é o entretenimento, mas principalmente, se essa conexão fora é forte, quando surgir algum problema nessa rede, os pais têm que ser os primeiros a saber, né? Então é importante que os pais conheçam quais são os anseios dos filhos, o que se busca nas redes sociais, para ter também essa base na vida real. Em casa e com amigos, isso vai na escola, com a família, com todo mundo. Né? Perguntas chegando aqui, vou passar para elas. Tem 3 perguntas que eu filtrei aqui sobre uso fora de hora. Tem uma aqui que é sobre madrugada, inclusive. Né? E aí, esses horários eles são mais arriscados ainda, porque há uma predominância de temas e assuntos mais delicados. Isso. Primeira coisa relacionada ao sono, né? A gente já tem correlação entre problemas do sono e quem usa rede social antes. Então é importante rede social e internet. Pessoas que estão apresentando esses problemas com mais... insônia. Assim, com a idade mais baixa ali, adolescentes? Sim, muitos pediatras já estão relatando, inclusive a Associação de Pediatria tem trazido essa preocupação relacionada ao sono, né, das crianças, tem diminuído. Por quê? Porque eles estão usando essa rede social cada vez mais, essa internet, essas telas cada vez mais próximas ao sono e isso atrapalha. Inclusive verificando mensagens ou notificações. Então o ideal é que que essa tela seja retirada pelo menos 1 hora antes de dormir. E de todos, lembrando que nós somos um modelo para os nossos filhos. Veja como nós estamos usando a rede social e a internet. Então nada daquele, mas eu posso. Não adianta, né? Então, se a gente não é modelo de uso, e até para mostrar para eles que a gente também tem dificuldades, olha, tá vendo? Vamos fazer um acordo em família para saber todo mundo. Então, vamos determinar lugares, na hora do jantar a gente não usa, antes de dormir também a gente não usa, né?
Aqui, boa tarde. Como mãe, qual o tempo específico eu deveria estipular para o uso do celular pelo meu filho menor de 10 anos de idade? A Cássia do Jacinto Andrade. Tá, essa é uma pergunta muito importante. Antes dos 2 anos, já é preconizado que nenhuma criança tenha acesso à rede, né? Então, antes dos 2 anos, nenhum acesso a telas. Por quê? Porque essa criança precisa de contato direto com o outro para formar diversas habilidades que ela precisa ter, de linguagem, de socialização, só se faz com o outro. E a tela retira muito esse período. Fora a impulsividade. Então, 10 anos de idade é ideal que tenha em torno de 1 a 2 horas de tela. E também saber que conteúdos essas crianças estão tendo, né? Claro que quanto mais aquela tela serve para interação, então a gente está vendo um vídeo juntos, a gente está assistindo um filme, né? Juntos com a família, a gente está jogando. Isso é positivo, né? É positivo, então você está usando de uma forma com qualidade, você está usando para interagir, como uma ferramenta importante, né? Questão da disciplina. Aqui deixa eu ver o nome, é o Francivaldo, lá de Floriano, ele disse que tem filhas adolescentes de 13 e 16 anos, que elas são muito compreensivas na hora de dormir, tem lá as regras e elas atendem. Que bom, viu, Francivaldo? Agora, quem tem essa dificuldade, né? O caso aqui da pai, que eu não vou dizer o nome, e disse que conversa, que os filhos desligam e ele já flagrou da madrugada, depois eles desrespeitando a regra. Nesses casos, além do diálogo, é importante ali um tipo de sanção mais firme do pai? Eu acho que a primeira coisa, a gente sancionar muitas vezes pode tornar mais proibido ainda. A gente tem que saber por que essa criança não está seguindo a regra. Então, conversa com essa criança. E aí, coloque um limite de forma gentil e firme também, né? Tem que dizer, olha, nossa casa tem regras, então a gente precisa de um comum acordo. Onde é que esse celular vai ficar até que você tenha controle suficiente para eu confiar em você para esse celular ficar dentro do quarto, por exemplo. Então, o ideal é que você realmente, se a criança não tem autocontrole ainda, nem os adultos têm, eles pegam na madrugada, então, controla isso antes, se ele não está conseguindo cumprir a regra da família, e controla, né? Tira mesmo o celular de perto para que ele não tenha essa vontade de acessar esse celular. Então, assim, o que a gente aprendeu um pouquinho aqui? Ter regras claras, né? E que as pessoas na família, principalmente as crianças e adolescentes, entendam o porquê daquelas regras. Sim, sim. Né? Porque não adianta fechar os olhos, porque é uma realidade. Então, a gente tem que saber utilizar desses meios tecnológicos. Exatamente, Marcelo. E principalmente a gente precisa entender qual é a função. Por que você está dando um celular para o seu filho? Por que você está utilizando? Então, entenda a função. Não é só porque todos têm, mas entenda a função. Doutora Fernanda Sá, psicóloga, ela é doutora em comportamento e psicologia